Para gerar riqueza e oportunidades, o Brasil precisa que o Estado pare de atrapalhar quem gera emprego e comece a enfrentar os desafios da produtividade. Nos últimos 20 anos, a economia do Brasil cresceu muito abaixo de outros países, inclusive emergentes como China, Coreia do Sul e Índia. O grande nó a ser desatado é o fato de que hoje o brasileiro produz pouca riqueza a mais por hora de trabalho do que produzia há 4 décadas. Ao contrário de grandes potências como o Japão e a Coreia do Sul, que ficavam atrás do Brasil nas décadas de 60 e 80, hoje são 2 vezes mais produtivos que os brasileiros. Essa falta de produtividade aumenta o custo dos produtos da indústria e dos serviços no Brasil, já que a produtividade no país é de apenas 1/4 do trabalhador americano. Para tornar o país mais produtivo, precisamos investir em educação e capacitação, melhorar a qualidade da tecnologia e, claro, diminuir a burocracia do Estado. Para tratar desses desafios, o VirtuTalk recebe o economista Leonardo Siqueira, deputado estadual de São Paulo pelo Partido Novo. Léo, muito bem-vindo ao VirtuTalks. Para conversarmos hoje um pouco sobre a economia brasileira. Você, como um jovem economista, nasceu num Brasil que não cresceu, estudou num Brasil que não cresceu e agora está aí como eleito deputado estadual num Brasil que não cresce. Exato. Qual é o drama que você vê que nós temos de romper com esse baixo crescimento que vem condenando uma geração de gente brilhante como você a ter a capacidade de ver um país que nunca teve esse arranque do crescimento que você leu nos livros de história, na época do Juscelino Kubitschek, etc. Exato. Como é que você vê que nós podemos transformar esse Brasil, essa realidade, para criar oportunidade com o crescimento econômico para pessoas como você? Exato. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, por estar aqui falando com você e quem está assistindo a gente. De fato, essa pode parecer uma direção simples, mas faz total diferença. Falar sobre crescimento econômico. Porque essa é a discussão que a gente tem que ter. Como é que a gente gera renda? Como é que a gente gera riqueza? Só de você ter isso, as políticas públicas que você vai propor faz completa diferença. Então, só para trazer alguns dados. Brasil de 1980, vamos pegar o de 80 até 2022, mais ou menos, 21, 20, cresceu em média 2,2%. Né, em média. Se a gente analisar o PIB per capita, cresceu em média 0,6%, né, ou seja, a renda por habitante. Sendo que desses 2,2% que a gente cresce, a gente consegue compor quanto que foi mais gente indo para o mercado de trabalho, e quanto foi, e quanto foi aumento de produtividade. Né? Porque se a gente olhar o que é o PIB de um país, né? Para muita gente, para quem está acostumado, tudo bem, mas fica muito abstrato. A gente consegue dividir o PIB do país por quantos trabalhadores você tem na economia e quanto cada trabalhador produz. Né? Então, ou você tem mais gente entrando no mercado de trabalho, ou você tem mais gente, as mesmas pessoas produzindo mais. E desses 2,2% que eu falei, 2% foi por aumento de mão de obra. Isso. Ou seja, muita gente entrando no mercado de trabalho. A população cresceu, mais gente taxa de natalidade alta, boom demográfico, 2%. E só 0,2% foi aumento de produtividade. Daí, se a gente olhar para frente, essa pergunta, como é que a gente começa a crescer? Né? Então, a gente pode dividir nessas duas coisas. Então, quanto eu acho que a população, a mão de obra, a população ocupada vai aumentar? A gente consegue prever isso, é muito fácil, porque projetar crescimento da mão de obra é meio que um transatlântico, né? Você não consegue mudar muito rápido, não é muito volátil. Então, pegar um número aí que eles utilizam, em média 1% aí vai crescer aí nos próximos 10 anos, a nossa população. Ou seja, esse seria o nosso PIB potencial sem aumento da produtividade. Se a gente quiser crescer mais, a gente não consegue mexer nisso, né? Não vai falar para as pessoas terem mais filhos. Então, se a gente quiser crescer mais, a gente tem que crescer a produtividade. Então, essa é a pergunta. Se a gente quiser aumentar o PIB, como é que a gente aumenta a produtividade? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder aí para tentar ter um crescimento econômico maior. E como aumentar a produtividade num país que nós temos um enorme desafio na educação, né? Parte dessa produtividade só vai aumentar com um grande investimento na educação para melhorar a qualificação do nosso trabalhador.
Como você vê esse desafio do aumento da produtividade? Exato. Aí você começa ali a ter os diferentes pensamentos econômicos. Então, por um tempo no Brasil, principalmente no governo do PT, pensou-se, o Brasil cresce pouco, legal. A nossa produtividade é baixa, legal. Se a gente comparar com qualquer país desenvolvido, mesmo os emergentes e mesmo os desenvolvidos... E mesmo na América Latina a gente tem produtividade muito menor. baixa, muito baixa. Praticamente estável aí nos últimos 40 anos. Aí, pessoal, não, tudo bem. Por que a gente cresce mais? A gente precisa fazer com que o trabalhador produza mais. Então, tem várias formas. Eu vou fazer com que aumente a taxa de investimento. Se a gente olha a taxa de investimento no Brasil, é baixa. Né? A média aí dos últimos 15 anos, 18%, 17%, alguma coisa assim. Os países comparáveis, América Latina, Colômbia, Chile, investem mais que a gente. Aí o que pensaram? Então tudo bem, já que a gente investe menos, vamos usar nossos bancos de desenvolvimento para isso, vamos usar o BNDES para isso, vamos colocar os juros lá embaixo na caneta. Foi essa política pública que o PT tentou por muito tempo, né? Vamos colocar os juros lá embaixo. E aí usou o BNDES, a gente gastou muito dinheiro, a gente deu subsídio, a gente gastou mais de um plano Marshall aí em subsídio do BNDES e colocou os juros lá embaixo mesmo quando a inflação estava subindo. Então o que acontece? Podia ter dado certo, mas as evidências mostram que não funcionou. Né? A gente tendo subsídios, usando o BNDES, colocando os juros lá embaixo, a nossa produtividade não aumentou por causa disso. Né? Então a gente precisa pensar quais são os fracassos das políticas econômicas que aconteceram no passado para a gente tentar fazer diferente. E uma das coisas é essa. Primeira, a gente precisa investir em educação, principalmente básica. Né? A gente, por muito tempo, a gente investe um nível razoável em educação. Né? 5,6% do PIB, um pouco acima da média da OCDE, mas investe mal. Exato. A gente coloca mais investimento no ensino superior e menos investimento no ensino básico. Então, não adianta se você tem um sistema em que as pessoas não sabem fazer as operações básicas de matemática, como é que ela vai chegar no ensino superior? Só vai chegar bem preparado, geralmente, quem teve uma educação básica de qualidade, que não está hoje, na sua grande maioria, no ensino público. Está numa educação básica privada. Então, a gente tem que direcionar esse investimento aí básico, do ensino básico. Né? Então, a primeira coisa é essa. Outra coisa, que é o que não se falou muito, é que a política econômica, a macroeconomia, muitas vezes ela serve para dar estabilidade macroeconômica. Mas o que vai fazer o país crescer são as reformas microeconômicas. E isso que foi deixado de lado por muito tempo. Então não adianta você ter o câmbio estável, uma taxa de juros mais ou menos ok, sendo que é difícil você abrir uma empresa, né? O Brasil tem um dos piores índices no tempo de abertura de empresa, sendo que é difícil você obter crédito, sendo que é difícil você fechar uma empresa, a gente sabe o quão difícil é isso aqui no Brasil. Então, a educação é extremamente importante, né? Como eu falei, direcionar os recursos, principalmente para o ensino básico, mas também o ambiente de negócio para as pessoas poderem gerar empregos é super importante. E uma revisão do Estado também, né? Porque esse investimento de qualidade na educação significa focar o investimento no aprendizado do aluno e não gastar dinheiro com a máquina da educação. Exato. Né? Então, esse é um outro ponto que nós temos aí para melhorar. Né? Esse é um ponto e que todo funcionalismo... Esse é um problema do Brasil. E você pega qualquer instituição ou qualquer setor, o problema é o mesmo. A gente gasta muito com folha de pagamento e pouco com investimento ali na atividade. Vou dar um exemplo de Forças Armadas. Forças Armadas, o que acontece? Pode ser o governo que for, eu vou ajudar as Forças Armadas, vou ajudar. O que acontece? Grande parte do investimento vai para a folha, dos gastos vai para pagamento da folha. E aí você não sobra recurso para você comprar, por exemplo, uma aeronave nova para a Força Aérea. Né? Eu fui da Força Aérea por 5 anos, sei bem a realidade. Você não tem investimento suficiente para ter um blindado moderno nas Forças Armadas. Né? Isso é uma realidade. Você não tem expediente em vários quartéis à tarde por falta de comida no rancho. Porque muito recurso vai para a folha de pagamento. Então, quando você está falando de educação, a mesma coisa muitas vezes. Grande parte do recurso vai para a folha de pagamento e aí sobra pouco investimento em infraestrutura, no aluno em si. Então, qualquer instituição, esse é o grande problema do Brasil. Se você pega o orçamento inteiro do Brasil, esse é o nosso problema. A gente gasta muito com folha de pagamento porque a gente
não ter um Estado eficiente, etc., que é garantir diversos benefícios, legal, tudo bem, mas o resultado é que você não tem dinheiro para investir na saúde, você não consegue construir um hospital, não consegue construir uma escola, porque seu orçamento está totalmente comprometido e rígido em folha de pagamento. Então, de fato, tem que mudar, tem que colocar o investimento em infraestrutura, no caso da educação, no aluno e no aprendizado, e não só olhar a folha de pagamento. Aliás, esse é um ponto que vem atrapalhando muito a retomada do crescimento econômico no Brasil. Nós gastamos tanto com o custeio da máquina do Estado brasileiro. Exato. E comprometendo o investimento público. Ou seja, essa taxa de investimento, além de tudo, ela é baixa, porque o investimento público vem caindo ano a ano por causa do custeio da máquina. Exato. Então nós precisamos fazer uma grande reforma do Estado, né? E você agora, como jovem parlamentar paulista, Sim, aqui, sim. deputado estadual, como você vê como um dos grandes desafios conter esse crescimento desenfreado da máquina pública? Exato. Toda vez que você quer que o governo gaste mais, a intenção vai ser sempre maravilhosa, ótima, né? Vamos fazer com que o governo gaste mais. O que acontece? O governo gasta mais, ele aumenta seu endividamento, ele passa a ser visto como um pior pagador. Aí o que acontece? Naturalmente, os juros da economia sobem, tanto para você controlar a inflação, tanto como o mercado agora passa a ver o governo como um devedor pior do que antes. Se o juro sobe, significa que a iniciativa privada vai investir menos, porque a taxa de investimento é inversamente proporcional à taxa de juros. Se você tem um juros maior, a iniciativa privada vai investir menos, porque vários projetos agora não passam a ser viáveis. Como é que eles vão obter crédito a um juros maior? Então, é o efeito que acontece, chama de crowding out, né? Você pega o governo, você investe muito, você gasta muito ali, e aí você sobe os juros, mas você tira parte do investimento do setor privado. Então, quando a gente fala para ser responsável fiscalmente, é justamente para não acontecer esse efeito colateral de juros altos e a iniciativa privada não investir. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que, como eu falei, no caso da educação, tudo bem, a gente direciona para investimento em educação básica. E o setor privado? Você tem que trazer iniciativa privada de diversas formas para investir lá. No caso da iniciativa privada, eu falo em doações, endowments, você utilizar o espaço público e os naming rights, né, que eles chamam, você simplesmente fazer com que uma empresa adote uma sala de aula e cuide, e aí consiga patrocinar. Mas na iniciativa privada é isso. Na infraestrutura é isso. O que a gente tem que fazer? Chamar a iniciativa privada para poder investir. Porque aí, se você vai aumentar a taxa de investimento, que a gente quer saber da taxa de investimento geral, né? Se está vindo do governo ou da iniciativa privada, isso é uma coisa de segundo grau. O que importa é que esteja a taxa de investimento bastante elevada. Então, se você traz iniciativa privada, o Estado não precisa arcar com todo o investimento. Então, eu vou dar exemplos em São Paulo. O Ibirapuera, tanto o ginásio quanto o parque foram concedidos para iniciativa privada. Está tendo um investimento maciço lá. Você passa outro parque, né? Para quem eu sei que você gosta de correr e pedalar, você vê lá, é outro parque. E aí, sem aquele terrorismo que o pessoal fazia. Vai cobrar e agora você vai ter. Não. Por quê? Porque eles simplesmente podem utilizar lá aquele ambiente. Outro exemplo, marco de saneamento. Você simplesmente colocou um arcabouço legal, deu segurança jurídica. O que acontece? A iniciativa privada enchendo de investimento. Mais dezenas de bilhões de reais sendo investidos, porque agora você tem um arcabouço legal. Então, para aumentar a taxa de investimento é isso. Primeiro, o governo tem que tem que sobrar dinheiro. Se não sobra dinheiro, você não consegue investir. E qual que é um dos problemas do Brasil? É o que a gente chama de constitucionalização das boas intenções. Ou seja, esse gasto é bom? Vamos botar na Constituição. Esse gasto é bom? Vamos botar na Constituição. E aí o que acontece é que mais de 90% dos gastos no Brasil é rígido. Você está engessado. E aí você não tem flexibilidade para poder gastar. E aí se vem uma crise, o que você faz? Você não consegue. Porque você tem que mexer nisso via uma proposta de emenda complementar. Porque senão o presidente, o executivo, ele pode sofrer um impeachment, né? Por irresponsabilidade fiscal, alguma coisa assim. E aí, então, você tem a constitucionalização das boas intenções e você não tem flexibilidade para isso. Então, acho que deveria
deixar o orçamento mais flexível e menos rígido, né? E você também fazer com que o governo sobre dinheiro no final do dia. E para isso precisa, que a gente falou bastante aí nas campanhas, né? Sem responsabilidade fiscal não existe responsabilidade social. Então precisa sobrar dinheiro no final do dia. E, somado a isso, trazer a iniciativa privada para que também faça parte junto. A iniciativa privada, ela é um aliado, não é um inimigo, como muita gente vê. É verdade. Bom, então o primeiro ponto que você está colocando aqui é preciso rever gasto público, é preciso Exato. rever a questão do marco legal, do Exato. marco constitucional, Exato. para criar um ambiente de negócio melhor aí. Exato. Segundo, investir, como você disse, na educação básica e aí no aprendizado do aluno, para termos Exato. uma população melhor formada educacionalmente, que isso vai certamente refletir no aumento de produtividade. Exato. Mas tem um outro ponto, que é outro tabu no Brasil, porque rever gasto público é um tabu no Brasil. Total, Nós total. acreditamos que o Estado tem esse É. papel, a maioria acredita, né? Que tem esse papel tutelar da Todo mundo sociedade. discute quantidade de gasto, mas não qualidade de gasto. Exatamente. Todo mundo gosta de qualidade, mas não gosta de qualidade e gosta de quantidade. Exato. Mas aí vem um outro tabu que é importante, que é a abertura econômica, né, Léo? O Brasil precisa abrir a economia. Nenhum país ficou rico criando barreiras protecionistas, né? A riqueza do país está justamente em participar do comércio global. Como você vê esse grande desafio para o Brasil, principalmente nesse momento de um novo governo que, na verdade, rechaça essa ideia de abertura econômica e volta a acreditar na força da reserva de mercado e no protecionismo como indutor do crescimento econômico? Todo mundo fala que de 10 se sentar 10 economistas na mesa, 11 divergem, né? Que sempre vão divergir. Mas existem alguns poucos conceitos que eles convergem mais ou menos. Um é que você precisa gastar menos do que arrecada no final do dia, né? E outro é que a abertura comercial traz benefícios. É quase que consenso. É consenso que a abertura comercial traz ganho de produtividade. Simplesmente isso. Para trazer para o nosso dia a dia, imagina você um fazendeiro. Aí, de repente, você tem lá uma máquina ruim e tal, e aí só que você tem uma máquina de um outro país muito mais eficiente e mais barata. Nossa, num país livre comercialmente, você consegue importar isso de uma maneira rápida e barata. Pronto, você vai conseguir produzir mais de uma maneira melhor, né? E mais eficiente, mais barata. Num país que tem protecionismo, não vai deixar, você vai ter cota, não vai poder ultrapassar um determinado número de E vai pagar 2 vezes mais caro pela vai pagar 2 vezes mais caro. E aí, o que acontece? Você fica, então, com uma máquina nacional, né? E aí mais caro. É aquela frase, todo mundo quer indústria nacional, mas ninguém quer comprar positivo, né? Por quê? Porque o produto estrangeiro, dependendo qual for, muitas vezes ele é melhor. Isso traz ganho de produtividade, né? Só qual é o problema? Então tem um consenso aí já de que quando você abre comercialmente, você consegue ser mais produtivo, porque você tem acesso a bens de capital mais baratos e melhores, muitas vezes. E o que não for? O que não for, a gente continua fazendo aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Embraer. A gente não precisa importar Bombardier, porque a gente é extremamente competitivo nisso, então a gente não precisa. Mas o que é mais... Olha só a Embraer. E aí eu vou dar aqui 2 exemplos. Muita gente fala assim, porque a gente perdeu o nosso Gurgel, poderia ter sido o Elon Musk, né? Porque o Elon Musk faz carro elétrico e o Gurgel, né, que era engenheiro, se não me engano, ele fez um carro elétrico lá atrás. Você sabe por que ele quebrou? Porque ele quis fazer um carro 100% nacional. Ele queria tudo nacional. Ele quebrou. E o Emerson Fittipaldi também, ele queria fazer um carro 100% nacional. Quando você pega qualquer empresa que envolve muita tecnologia, a Embraer só é competitiva porque o trem de pouso é de um país, a turbina é de outro país, quem faz a GE, não sei, de outro país, e a asa é de outro país, porque para você fazer um avião competitivo e competir e ser mais eficiente eles são do que Boeing, Airbus, Bombardier, que é canadense, você precisa ter os melhores equipamentos de uma maneira mais barata, né? E aí o Brasil foge disso. O Brasil acha que tem que fazer 100% nacional. E a gente tem 2 exemplos que isso não funciona. Isso é o exemplo que você está acabando de dar de um país inserido nas cadeias globais de valor, que é justamente isso.
pegar os melhores insumos que existem no mundo para montar um produto de boa qualidade e menor preço. Aliás, tudo que nós compramos hoje, o preço de bens caiu porque justamente nós conseguimos comprar o melhor dos, vamos dizer, dos insumos por o menor preço possível. Exato. Né? Exato. E mas como você vê o desafio? O que é possível fazer para essa agenda desse consenso óbvio acontecer? É pressão da sociedade? É pressão de uma mistura de sociedade com os estados e municípios? Como é que nós vamos fazer isso? Exato, porque você fala assim, pô, tudo bem, tá óbvio, né? A gente se entende. Por que a gente é o país mais fechado e das 75 maiores economias, só 7 são mais protecionistas que o Brasil, né? Das 20 maiores economias, o Brasil é o mais protecionista de todos. Né? A gente é tão fechado quanto Cuba, que sofre um embargo econômico. Aí você fala, tudo bem, a gente chegou no consenso aqui, por que demora tanto? Porque é difícil. Aí entra naquela questão de benefícios difusos e custos concentrados. O que acontece? Eu sou uma indústria automobilística, eu vou dar um exemplo. Aí eu compro aqui o carro nacional, tal. O que acontece se eu abrir o comércio internacional para isso? Você vai afetar a indústria local. Sim, vai afetar, porque eles são menos competitivos, ele vende mais barato. Então, os custos estão concentrados nessas empresas, nas menos competitivas, né? Só que os benefícios, eles estão difusos na sociedade. É alguém que não tinha acesso ao carro, começa a pegar mais barato. Então, toda vez que você tem um custo concentrado, benefício difuso, é muito difícil você passar qualquer reforma. Eu vou dar outro exemplo. Você faz a reforma da Previdência. Mas, peraí um pouquinho, se você não fizer de forma gradual, que permita a indústria nacional a se engajar nesse comércio internacional, dá para fazer. Eu acho então é preciso ter um gradualismo nisso, né, para que a indústria sinta que ela não vai ser rechaçada do mercado, mas que ela pode se adaptar a novas condições de mercado. Exatamente. Esse é um ótimo ponto e que eu confesso que eu tenho aprendido aí politicamente, porque é o seguinte, não adianta você ter uma solução ótima, só que ela não é politicamente implementável. Então, imagino eu, vou dar um exemplo. Fiagro, né, que é os fundos lá do agro, não paga imposto. Na minha visão, deveria pagar, porque se todo mundo paga ali do setor, eles deveriam pagar. Agora, se eu sou um gestor de fundo, eu organizo o fundo e aí falo, você não vai pagar imposto. Eu coloco, invisto lá, falo, pô, legal. Aí chega do dia para a noite o governo fala, agora você vai pagar imposto. Eu falo, pô, é sacanagem comigo, né? Pô, eu investi e tal. Não é assim. Eu como gestor lá, não ia querer. Ou você vai lá dar um benefício fiscal na Zona Franca de Manaus. E aí foi, tá bem, eu vou investir 50 bilhões. Aí no dia seguinte, o governo chega, olha, não vale mais. Fala, pô, sacanagem. Pô, eu vou perder aqui porque não vai ser mais viável. Então, as coisas, às vezes, têm soluções técnicas, mas o gradualismo é sempre importante. As transições são sempre importantes para quê? Para ser politicamente implementáveis. Eu vou dar outro exemplo. Imagina que você seja prefeito de São Paulo. Aí tá lá o Dávila fala assim, olha, eu acho que não faz sentido a gente ter cobrador no ônibus, porque o mundo inteiro não é assim, isso só aumenta o preço da passagem, é um custo a mais, a gente já tem tecnologia, hoje não precisa. Se você chegasse assim e falasse, tudo bem, eu agora sou prefeito e amanhã eu quero todos os ônibus sem cobrador. Isso nunca ia ser aprovado. Você ia ser cancelado na mídia do dia para a noite. Agora, se você fala assim, olha, nos próximos 10 anos eu quero que a meta seja daqui 10 anos que não tenha mais nenhum cobrador de ônibus. Então, eu quero primeiro que as novas frotas venham 100. Então, toda a frota nova adicional que vier vai vir 100. E aí a gente vai ter uma meta aí de realocar todos os cobradores em outras áreas e tal, para dar tempo e tal. A chance é muito maior. Então, acho que essas regras de transição são sempre boas para ser politicamente implementado, para você não pegar desprevenido o cara que está jogando. Você falou para ele, ó, a regra do jogo é isso, você chega assim, futebol, ó, você está jogando basquete, aí de repente no meio do jogo você fala, ó, agora é futebol, pênalti porque você está com a bola na mão. Não pode isso, né? Então acho que essa regra de transição é sempre importante para a gente conseguir fazer as coisas e tirar do papel. Agora, com todos esses problemas que o Brasil tem, existe um setor que, sim, teve ganho de produtividade, que é o agronegócio. Então, apesar do PIB da indústria nos últimos 10 anos ter caído 18%, o PIB agrícola cresceu 34%. Como na sua visão, qual é o sinal dessa anomalia de, num país tão protecionista como você acabou de descrever, tem um setor
que está inserido no comércio global, que consegue ser um grande exportador e consegue ser muito competitivo no agronegócio. Exato. Eu acho que primeiro tem um papel fundamental aí de todas as conversas, acho que da Embrapa, né? A Embrapa teve um papel fundamental e é isso. A gente aumentou muito a nossa produtividade, a gente de fato alimenta o mundo inteiro aí, sem aumentar a área de terras plantadas. Ou seja, a gente consegue produzir mais com o mesmo número de terras plantadas. Então, a Embrapa tem justamente muita pesquisa, muito desenvolvimento, é isso. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda é isso, acho que e quando a gente fala do Brasil, de fato dá orgulho, porque a gente olha sempre os Estados Unidos como uma referência e em termos do agro, eles têm que aprender com a gente, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é uma mecanização grande. Então, de fato, isso. Vamos usar... você não tem o governo falando assim, olha, você tem que ter tantos por cento de mão de obra e etc., manual. Então, eles investem bastante. Então, a gente tem tratores sofisticados, etc. Então, aí o exemplo da importância do investimento, de mecanizar, para quê? Porque no final do dia você quer ser mais produtivo. Você quer produzir mais com a menor quantidade de recursos possíveis. E aí você consegue vender a um preço competitivo. Então, eu vejo isso, investimento... eu vejo pesquisa e desenvolvimento e focando sempre na produtividade, E por incrível que pareça, foi um setor que o governo nunca ficou tanto em cima, assim, deixou fazer as coisas livres e aí eles encontraram a melhor solução. Diferente da indústria, que o governo está sempre com um plano novo, inovar alto, sempre tentando uma política de indústria e não tem dado resultado nos últimos anos e décadas. Ô Léo, mas... Por outro lado, olhando isso, o agro também tem um outro desafio, né? Que se ele tenta criar coisas de maior valor agregado, ele cai na armadilha da indústria. Então, como é que o Brasil também não se torna só um refém de exportador de commodity? Ou seja, você exporta café em grão, uma coisa, mas se você quiser fazer um café em cápsula para competir com a Nespresso, bem, aí você já cai em todo o problema da indústria brasileira. Essa é um pouco uma falácia que muita gente tinha. Existiam várias, né? Umas de tipo, por exemplo, na época do militarismo, exportar é o que importa. A gente vê que isso não é verdade. O que importa é corrente de comércio, quanto você exporta, importar é super bom também. Porque você está importando bens e serviços mais baratos. Só que a gente tinha uma cabeça ultrapassada. Não, o que importa é exportar, para importar não. Então, isso se provou muito errado e qualquer país é isso. Você pega... Dubai, Chile, qualquer país desenvolvido, principalmente os menores, né, que não tem tanta... A corrente de comércio deles é absurda. Então, a gente tem que aumentar a nossa corrente de comércio, que é baixa. Corrente de comércio é exportação mais importação sobre o PIB. Né? Então, a gente precisa aumentar. Agora, e outra é essa daí, de que se a gente exporta o café em grão e a gente importa a cápsula, teoricamente a gente estaria pior. E não necessariamente é verdade. Pensa numa família de fazendeiros, né, que gera uma renda grande ali, um grande produtor. Ele vai vender um único produto, só que ele precisa de tudo. E aí o que ele faz? Ele transaciona os bens, né? Se você é competitivo, né, faz até sentido você focar naquilo que você tem a maior vantagem competitiva. No caso do Brasil, o agro, a gente é muito competitivo. E você tem vários exemplos de outros países que não necessariamente produzem diversas coisas, tem indústria e tal, são super ricos. A Austrália é um exemplo, é um grande exportador de commodities também. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, o caso do Chile. O Chile é muito dependente do cobre. Aí é um bem só. E aí você está muito sujeito ao preço do cobre. Ou como a Venezuela, ou como o Rio de Janeiro é muito dependente do petróleo. O Rio de Janeiro é muito dependente do petróleo. O que acontece? Eles ganham muito royalties. Se o preço do petróleo dispara, foi o que aconteceu lá no início lá do Sérgio Cabral, o barril do petróleo estava muito alto. E aí, muito dinheiro para o Rio de Janeiro. Aí você gasta, não, tá tudo bem e tal. Só que o preço do petróleo despencou. E aí você está sem receita nenhuma. No caso do Brasil, a gente tem as commodities diversificadas, e a gente tem, enfim, mercado externo, mercado consumidor. Então, eu não vejo como grande problema, porque é isso, aí fica nessa tentativa de, precisamos criar indústria a qualquer custo. E o que acontece? Tem uma história legal também que eu gosto, que eu vi, inclusive, do Marcos Lisboa, que é o seguinte,
O pessoal lá dos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, John Kennedy, talvez, provavelmente, mandou Douglas North vir para o Brasil, né? E aí viu o que estava acontecendo e tal. E aí chegou lá, ele foi no Nordeste, e aí ele conheceu o Celso Furtado, né? E aí o Celso Furtado tinha essa visão. O Nordeste é pobre porque não temos indústria, né? Países são ricos porque tem indústria. Mas aí tem a ordem de causalidade. Será que eles são ricos porque ele tem indústria? Ou porque eles têm indústria, eles são ricos, né? Então tem essa questão. Daí ele chegou lá e aí ele falou, não, a nossa visão aqui, vamos usar a SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para poder criar uma indústria aqui, e aí a gente vai ter um produto de alto valor agregado, a gente vai ficar rico. O Douglas North falou, cara, tá errado isso aí, né? Vocês não têm mercado consumidor, vocês não têm mão de obra para trabalhar na indústria. A população não tem educação básica. Pensa que se hoje a gente já não tem, a gente está falando de décadas atrás, né? Vocês, não sei nem se tem matéria-prima aqui. Eu investiria no ensino básico, eu investiria na educação. Primeiro essas coisas. Bom, quem venceu foi o Celso Furtado, esse debate. Nunca ouviram Douglas North. O Nordeste continua sem estar desindustrializado, continua com uma renda super baixa, e o Douglas North ganhou o prêmio Nobel depois. Então, aí tá essas nossas ideias, às vezes, de que a gente precisa ter indústria a qualquer custo, às vezes sai muito caro e a gente não resolveu nada. Bom, mas uma grande oportunidade que nós temos aí a curto prazo é o que eu digo é a economia verde. Né? Exato. Nós estamos crescendo com as energias renováveis justamente no Nordeste, né? A eólica, solar crescendo bastante. Vamos ter o hidrogênio também agora entrando, crescendo. E, além de tudo, nessa economia de carbono zero, o Norte vai poder entrar no jogo também. Né? Exato. Então, como explorar melhor essa vocação econômica desses países. Você também enxerga o meio ambiente, ou seja, essa questão da cultura da economia de baixo carbono sendo um grande potencial para essa retomada do crescimento econômico? Total, acho que o Brasil tem uma extrema vocação nisso e consegue se inserir de uma maneira muito boa nesse mercado. Para quem não está familiarizado, o crédito de carbono é o seguinte, você tem os países, né, que você fala, ó, você pode poluir tanto. E aí você vai ter países que poluem mais do que aquilo e países que poluem menos do que aquilo. Então, os países que poluem menos têm o crédito de carbono e pode vender para os países que poluem mais, né? E todo mundo está pagando custo. Por quê? Porque o que está poluindo mais, ele está pagando o custo de fato, eu quero pegar os seus créditos, e o outro vai ter um incentivo para poluir menos também, que ele fala, quero poluir menos para ganhar uma renda. Então, acho que o Brasil tem total vocação para isso e é uma maneira da gente dar um incentivo econômico para o Brasil se inserir. E eu acho que a gente tem, eu lembro do seu programa de governo, era a medida número 1 lá, né? Que o pessoal fala, pô, vocês não falam de meio ambiente, era logo a primeira medida de crédito de carbono, né? Eu lembro bem. Exatamente. Então, acho que tem total potencial aí para justamente a gente... E é uma discussão madura, via mercado, que funciona, é eficiente. Não é só com boas intenções, porque muitas vezes só bem intencionada não funciona. É uma discussão eficiente, moderna do ponto de vista econômico também. E, Léo, como é que a economia chegou na sua vida? Conta um pouco aí da sua trajetória. Você estava falando que você já passou pela aeronáutica, Exato. depois foi economista. Conta Exato. um pouco pra gente. Eu era cadete da Força Aérea, né? Quando eu cresci na Zona Leste de São Paulo aqui, então o meu pai ele tinha se alistado quando ele tinha 18 anos na Força Aérea. E aí meu irmão estava estudando na Força Aérea antes de mim, eu não sabia muito o que eu queria fazer, né? Aí eu falei, pô, esse negócio de aeronáutica aí parece ser interessante. Não, nem era tanto porque eu queria ser piloto e o Top Gun nem nada, é porque era uma oportunidade, eu crescia perto de Arthur Alvim, né? Falei, pô, uma oportunidade, eu acho, de eu ter uma estabilidade, mudar de vida. E aí fiz uma prova bem difícil, eu estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Minas Gerais, EPICAR, e na AFA, Academia da Força Aérea, em Pirassununga. E aí foi um período muito bom, de fato, lá, uma educação sensacional, pública, uma educação muito boa. Mas eu gostava muito de política e economia, por algum motivo que eu não sei qual era, porque não tinha ninguém na minha família assim.
E, pô, se você não tem ninguém da sua família, por algum motivo você gosta, é um bom sinal, né? Ninguém precisava me falar Vocação isso. latente. Exato. Daí falei, legal, mas eu quero fazer economia. Daí saí da Força Aérea, fiquei 5 anos lá, foi excelente. Tenho uns amigos até hoje e tal, isso me deu uma visão de vida completamente diferente, boa. E aí quis entrar na FGV, como meu pai tinha falecido quando eu tinha 18 anos, mas eu não tinha recurso para fazer FGV, mas eu sabia que os 10 primeiros ganhavam bolsa. Aí eu falei, eu comentei na Força Aérea que é muito difícil, eu acho que eu consigo passar entre os 10 primeiros na FGV. E aí eu estudei bastante, deu certo. Aí entrei na FGV, aí estudei economia, e aí foi muito legal, porque eu não entendia nada, né? Pô, por que o juro sobe? Por que bolsa? E como é que... Não sabia nada. E aí depois comecei a entender as coisas. Falar, entendi. Então se o juro sobe, isso acontece isso com a economia, o desemprego, assim combate à inflação. E aí depois fiz um mestrado na Europa e agora estou terminando meu doutorado em economia no INSPER. Então eu gosto bastante desse assunto. Que legal. Sim. Parabéns. Pô. Bela trajetória. Sim. Mas você acabou de tocar aqui em 2 assuntos que a população cada vez que escuta, fica apavorada. Uma, inflação. Exato. A inflação está aí comendo a renda de todo mundo. Cada vez que você vai ao supermercado, os preços estão subindo de novo, né? E o segundo é o emprego. Exato. O emprego realmente começou a melhorar nos últimos meses no Brasil, o que é bom, porque mesmo numa economia com baixo crescimento, começou a gerar emprego em carteira assinada, que é uma coisa importante, né? Mas a inflação está aí. E com esse aumento, como você bem disse, do gasto público estourando o teto de gasto, a chance é que o juro vai continuar alto, portanto, Exato. nós vamos continuar tendo problema de juro alto e inflação. Exato. Como é que nós vamos resolver essa questão no curto prazo, principalmente para tirar essa espada nas costas das pessoas que são castigadas pela inflação, como o Brasil já foi há muito tempo? Esse é um velho tormento, né, na história do Brasil, que realmente prejudica demais, principalmente aqueles que não conseguem proteger a sua renda. Eu acho que já teve um avanço grande, que foi a independência do Banco Central, né? Então, você pode ver que a gente não sabia quem ia ser o presidente, né? E ainda tem um ruído, será que assume, será que não assume, né? Uns ruídos aí, mas a gente sabe quem vai ser o presidente do Banco Central nos próximos 2 anos. Né? Por quê? Porque isso agora está garantido com a independência do Banco Central. Isso é muito bom, porque o Banco Central tem total autonomia para ele cumprir o papel dele, que é qual no Brasil? Manter o poder de compra da moeda. Né? E tem uma pesquisa, acho que é do Larry Summers, que mostra que quanto mais independente um Banco Central, porque tem vários graus de independência, né? Quanto mais, por exemplo, quem escolhe aqui é o presidente. Podia nem ser, podia ser o presidente anterior e tal. Então tem vários graus de independência, a gente atingiu um grau maior ainda. Né? Quanto mais independente o Banco Central, menor é o nível de inflação daquele país. Por quê? Porque o Banco Central não está contaminado por decisões políticas. Então acho que a gente teve esse avanço aí que ajuda no combate à inflação. O outro está diretamente ligado à expansão do papel moeda, né? A expansão monetária, que é o governo gastando muito. Então, toda vez que a gente vai lá e reclama dos gastos elevados do governo, é porque, no fundo, a gente está preocupado com a inflação que vai prejudicar os mais pobres. Porque os mais ricos, muitas vezes ele vive da renda, se o juro sobe, ele tem os investimentos em renda fixa, ele vai se beneficiar disso também. Se você tem o preço do iPhone, aumentou. O cara tem um amigo que pode trazer do exterior e tal, ou se ele for para o exterior, os mais pobres não conseguem fugir da inflação. Então, eles são os mais prejudicados. Quando a gente fala de inflação, excesso de gasto, é porque a gente está preocupado justamente com eles para não perder o poder de compra do papel moeda. Mas, Léo, o problema aqui é que esses estudos são sempre feitos num ambiente de racionalidade. E a política econômica no Brasil é algo irracional, porque, no fundo, sim, se o ministro da Economia põe o pé no acelerador do aumento do gasto público, o coitado do presidente do Banco Central não tem outra coisa a não ser apertar o pé no freio e subir a taxa de juros. Exato. E essa contradição faz com que essa política... Você perde muita efetividade da política monetária. Então é isso, é um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, ou um barco remando para um lado, e é exatamente isso que estão falando que vai acontecer agora. O governo gastando muito, então o governo gasta demais, e aí como o governo gasta demais, o Banco Central precisa aumentar muito mais os juros. Você teve no governo do Michel Temer um belo exemplo de coordenação de política monetária e política fiscal. Né? Política monetária... Coisa rara, né? Exato, exato. E você vê o efeito absurdo que teve.
Política monetária é como você muda os juros, né, para controlar a inflação. E política fiscal são os gastos do governo. O que acontece? O Brasil estava com juros elevados, gastando muito. Aí o Henrique Meirelles, que era o ministro da Fazenda, enxugou muitos gastos, né, fez uma redução absurda do déficit. E o Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, que depois ganhou o prêmio de melhor banqueiro central do mundo, né, ele estava aumentando os juros também. Né? Então você teve uma condução, exatamente os dois remando para o mesmo lado. O que acontece? A economia deu uma crescidinha. De novo. Cresceu e a inflação despencou. É verdade. E aí depois o juros chegou na mínima. Estava 6,5%, 5%, depois chegou em 2 e pouco, também por causa do Covid, né? Mas o juros chegou na mínima, nunca tinha chegado. E outra, de uma maneira sustentável. Porque quando a Dilma era presidente, eles fizeram isso, mas na caneta, naquela tentativa que a gente falou no início da conversa, de vamos aumentar o investimento. E a inflação estava subindo e eles estavam reduzindo os juros. E o mercado falou, se a inflação está subindo, por que você está reduzindo os juros? Né? Deveria ser o contrário. Mas o Ilan não. A inflação estava caindo e ele já estava baixando os juros. Então foi o exemplo perfeito. Então é isso, a gente precisa de uma coordenação entre política fiscal e política monetária. E, Léo, agora como deputado estadual, quais serão os assuntos prioritários que você pretende tratar na Assembleia Legislativa? Eu acho que são 2 ali que eu posso falar. O primeiro é esse de educação, justamente como eu falei, porque como eu contei um pouco da minha história, a minha vida mudou por causa da educação, né? Eu saí da Zona Leste de São Paulo e, graças a Deus, consegui estudar em boas universidades. E hoje eu vejo o papel importante, então educação, mas aí é isso. O que acontece é que muitos parlamentares, o cara simplesmente está fazendo lobby para um grupo diferente para pedir aumento de salário. É isso que acontece. O cara desse setor de segurança, ele vai ficar pedindo só aumento para os policiais. O cara lá do setor de educação, ele vai ficar pedindo aumento para os professores. É óbvio que essas pessoas têm que ter aumento. Eu já sei aonde é possível me cancelar. É claro que a gente quer aumento para os policiais. É claro que a gente quer aumento para os professores. É claro que a gente quer aumento para os enfermeiros. Só que esse tipo de política e representatividade não tem funcionado. Então a gente tem que, por exemplo, na educação, a gente tem que colocar o aluno no centro da discussão, né? Esse aluno está aprendendo? Porque senão é isso, a gente vai ficar gastando dinheiro e não está perguntando se o aluno está aprendendo. E se o aluno está aprendendo, a gente não vai conseguir aumentar a produtividade. Se a gente não aumenta a produtividade, a gente não vai conseguir aumentar a renda de todo mundo, né? Então, eu quero olhar a educação dessa forma. Vamos priorizar a educação básica, porque sem educação básica é igualdade de oportunidade. Enquanto você tiver um aluno da escola particular com uma educação boa, um aluno da escola pública com uma educação ruim, não tem igualdade de oportunidade. Simplesmente Davi contra Golias. Então a gente precisa da igualdade de oportunidade, por isso eu vou olhar a educação básica. Essa é a primeira coisa. Só um ponto na educação básica aí que eu acho importante. O governador Tarcísio vem colocando muita ênfase na questão de uma parte da educação básica, no ensino médio, os cursos técnicos e profissionalizantes. Exato, perfeito. Como você vê essa questão? Você vai ser, nesse caso, um aliado do governador nesse sentido? Completamente. A gente criou no Brasil uma ideia de que só ensino superior importa e a gente esqueceu o ensino técnico, né? Eu gosto muito do modelo da Califórnia. O que acontece? A Califórnia ela tem mais ou menos a mesma população de São Paulo, né? Uns 40 milhões de pessoas. E eles reformularam em 1980, se eu não me engano, completamente o sistema de educação. Né? Porque era isso. São Paulo é bagunçado. Assim, a USP, Unesp, Unicamp, as 3 tentam fazer uma coisa, aí as FATECs tentam se transformar em universidade e não tem as vocações. O que a Califórnia fez? Falou, não, eu vou ter as UCs, que são as universidades da Califórnia, que tem Berkeley, Las Vegas e tal. Esses caras vão fazer pesquisa. Vai ter nossos doutores, PhDs, tal, pesquisa. O cara vai dar pouca aula e fazer muita pesquisa. Aí eu tenho as faculdades que vai formar mão de obra para o mercado de trabalho. Aí é menos pesquisas e aí mais aulas, né? Então mais coisas práticas. O cara para fazer tecnologia da informação, marketing, essas coisas. Que são CSU, California State Universities. E eu quero todo um ensino técnico que eu preciso também, que são as CCCs, California Community College, que é gratuito. Berkeley é pago e bem caro, quem não tiver dinheiro consegue bolsa, a CSU também, mas as Community Colleges é gratuita. E aí você consegue atender todo mundo, é uma pirâmide mesmo. O topo lá é PhD tal, menos gente, e na base isso. Então você consegue atender e disponibilizar
mão de obra para o mercado de trabalho, que precisa. Porque hoje está muito defasado, né? A gente ensina... Tem vários cursos hoje, vários marketing digital, videomaker, essas coisas, e você não tem um curso específico para isso, né? O mercado privado meio que tem que tentar absorver. Então, acho que São Paulo tem que fazer isso, tem que fazer essa mudança. Então, tem que focar no ensino técnico, tem muita... E a renda dessas pessoas é bem alta também. Por isso, se você pega um videomaker, um cara de marketing digital... Programador. Exatamente, programador. A gente não está formando esses caras. Então, com certeza, ele vai ter um aliado. E eu espero que ele consiga fazer isso daí, porque São Paulo ia estar em outro nível. E eu acho que São Paulo deveria, de fato, liderar essa reforma aí, nessa mentalidade da educação. A gente não pode achar que a gente precisa ter universidade, mais uma universidade, só isso. É importante, precisa, mas a gente precisa investir pesadamente no ensino técnico. Então, a primeira bandeira que você falou, educação, focar na educação básica e ensino técnico. Segunda. A segunda é ambiente de negócios e eu vou colocar uma terceira aí de responsabilidade fiscal. Então, a segunda ambiente de negócios, isso como a gente falou, facilitar a abertura de empresas. Eu fui, você sabe, Dávila, que eu fui num programa americano que escolheu 250 líderes na América Latina e Caribe. Aí eu fui selecionado lá, foi muito legal, primeira e única, inclusive, que eu fui para os Estados Unidos. Aí eu estava em Dallas e aí teve uma palestra com o prefeito de Dallas. O prefeito de Dallas, o cara era CEO, antes, né, de ser prefeito de Dallas, CEO mundial da Pizza Hut. E ele fez uma apresentação que eu fiquei... Pô, ele falava de ambiente de negócios, ele falava sobre como os impostos lá eram simples para o cara instalar a empresa dele lá. Era simplesmente pró-negócio, assim. Claro que ele estava orientando, não é só aquilo que ele estava olhando, mas assim, no sentido de a gente precisa atrair as empresas para a gente gerar emprego, para a gente gerar renda, né? Então, acho que a gente precisa... São Paulo também tem que ser um exemplo. Que é um estado que acho que vai bem... que vai bem nisso. Minas Gerais está melhorando muito o ambiente de negócio agora, com o governador Zema. E Santa Catarina. Santa Catarina tem sido exemplo de liberdade econômica. São Paulo tem que ser o exemplo também, né? E a gente não é tão fácil fazer negócio, então acho que a gente tem que avançar nessa agenda de ambiente de negócio, facilitar a abertura de emprego. Não adianta a gente querer emprego e dificultar a vida dos geradores de emprego. A gente tem que facilitar, né? A gente tem que sair dessa mentalidade de que empreendedor é mal e que a partir do momento que o cara fala que vai virar empreendedor, empresário, ele é tratado como um bandido, alguém que está devendo alguma coisa. E o contrário, acho que os deputados, prefeitos, governadores têm que falar obrigado por você abrir uma empresa e gerar emprego, né? Então, acho que é isso. E o terceiro, que é a responsabilidade fiscal. Sabe que a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal federal, mas quase nenhum lugar tem uma estadual. O Eduardo Leite aprovou lá no Rio Grande do Sul, mas a gente não tem em São Paulo. E qual é o problema disso? O problema disso é que, dependendo, a gente está simplesmente à mercê de quem sentar lá na cadeira poder gastar ou não. A gente não tem nenhum mecanismo, né? No governo federal a gente tem, apesar de eles conseguirem dar um jeito, mas tem um custo para você furar o teto de gasto, que é a discussão que a gente está tendo. Quando o cara fala que vai furar o teto de gasto, os agentes se revoltam e falam, cara, não é bem assim. Isso inibe as pessoas, né? São Paulo não tem. Então a gente tem que fazer igual o Rio Grande do Sul e fazer uma responsabilidade fiscal em São Paulo para justamente, na minha visão, a boa lei é essa. Não é que fica ditando regra para os outros, não. É a que limita o poder dos políticos e governantes. Fala assim, ó, você não pode fazer o que você quiser, tem uns protocolos a ser seguidos. E daí essa é a boa lei. Então, se a gente conseguir colocar em São Paulo, acho que seria um belo avanço também, porque vai mostrar que São Paulo é um estado sério fiscalmente, aí vai sobrar dinheiro para investir em educação, saúde, segurança, que é onde o estado deveria estar. Bom, e já começou aumentando o salário do governador. Exato. E isso vai puxar de todas as categorias, né? Quando a gente sabe que uma coisa dessa não fica no topo, né? Porque isso acaba aumentando o teto para todo mundo. Aliás, esse é o grande objetivo, geralmente. Né? E fazer com que todos os outros servidores também possam reclamar do salário. E esse é um ponto que eu queria perguntar isso a você. O grande desafio, eu vejo, da questão da responsabilidade fiscal nos estados é justamente que a inflação e mais o congelamento do aumento do salário dos servidores nos últimos anos, agora vai ter enorme pressão dos governos estaduais, e São Paulo não vai escapar disso, né? Então, como torear essa pressão que vem de uma repressão do aumento do salário dos servidores públicos com a inflação? Exato. Essa é a grande discussão agora e vai vir, porque
a discussão dos salários muitas vezes é quem consegue fazer mais pressão. Então, quando eu vejo esses aumentos para prefeitos e governadores em geral, nem é para o prefeito e governador, porque em geral é justamente porque tem vários salários atrelados a eles, e aí quem está fazendo pressão são os grupos. Então, eu vou dar um exemplo, o aumento do STF, além deles se beneficiarem, o problema é porque o salário do desembargador está atrelado, sim, o salário do juiz está atrelado. Então, às vezes, são esses grupos que estão fazendo pressão. E aí sempre vem, mas o meu salário ele não tem correção, estou perdendo o poder de compra da inflação. Sim, olha a renda média do Brasil, né? Tá cheio de gente aí também que não tem a correção, o motorista de Uber não tem essa correção, o entregador de Rappi não tem essa correção, né? E aí o que acontece? Muitas vezes vence quem tem o lobby maior, né? E aí você tem uma pesquisa que mostra, do Banco Mundial, mostra o prêmio salarial do servidor público do Brasil com o resto do mundo. O Brasil é o primeiro que tem o maior prêmio salarial da elite do funcionalismo público. É muito interessante esse estudo que ele mostra. Ele separa, né, nível federal, estadual, municipal, né? E ele compara, ele consegue fazer um match ali de qual seria o equivalente desse cara no mercado de trabalho privado. Ele consegue fazer, apesar de não ser simples, ele consegue. E ele vê que o servidor municipal, a atendente do posto de saúde, o agente penitenciário, não tem prêmio. Esse cara não ganha muito mais. O estadual um pouquinho, mas o nível federal ele ganha 96% a mais do que se ele estivesse na iniciativa privada no mesmo cargo. Então a gente tem essa disparidade, por isso que a gente precisa de uma reforma administrativa. E também atrelar um pouco o aumento salarial com metas de efetividade da qualidade do serviço público. Exato. A gente está falando que se melhorar o serviço público... Exato. Eu não... Olha, Dávila, eu nunca ouvi falarem, e aí por eu nunca ouvi falar, eu tive essa ideia, então pode ser que não seja uma ideia boa. Mas eu vou conversar com umas pessoas mais técnicas que eu acho que o salário do servidor público deveria ser atrelado à produtividade, sim, ou parte disso. Crescimento econômico, alguma coisa assim. Eu nunca ouvi falar, mas talvez possa ser que não seja uma ideia boa. Mas porque faz sentido, né? E aí as pessoas vão tomar atitude diferente, né? Porque se você está falando assim, não, então tá bom. Porque hoje é atrelado à inflação. Então, se tiver mais inflação, tudo bem, vai corrigir. Então, se você faz isso, as pessoas naturalmente vão começar a discutir. Tá bom, se eu quero aumento, como é que eu aumento a produtividade? Então, se o cara vê que uma decisão não vai, que ela é populista e vai prejudicar o crescimento econômico e tal, talvez ele pense 2 vezes antes. Então, eu vou discutir mais, aí eu volto com você e te falo para ver se faz sentido. Exato, você tem uma correção ali atrelada ao PIB dos últimos 2 anos. Como, por exemplo... tem tido uma discussão aí sobre o teto de gastos, que, né, o teto de gastos é um congelamento real, ou seja, ele só corrige pela inflação do ano anterior, mas que talvez possa ter algum fator ali, vamos atrelar isso a parte do crescimento econômico, alguma coisa assim. Então, acho que tem que ter para ter os incentivos corretos. Tem que pensar políticas inovadoras. Por isso que gente jovem é eleita. Pensar fora da caixa. Exato. Agora, pensando no estado de São Paulo, qual é o seu sonho de estado de São Paulo? Assim, quando você vislumbra, você resolveu sair candidato a deputado estadual, o que você sonha de São Paulo? O que você quer fazer com que São Paulo seja um São Paulo melhor para você, para os seus filhos no futuro, etc. Exato. Eu gosto bastante de São Paulo já. Acho que aqui tem muitas oportunidades, mas claro, tem muita coisa para melhorar. O que eu vejo é isso. Eu queria que a iniciativa privada tivesse completamente integrada com o Estado e participando. Eu fui para Seattle, nessa viagem também que eu falei, e eu via os empresários participando muito da cidade, né? Existe um índice de qualidade das elites, que mostram quanto que a elite vive extrativista, ou seja, quanto ela só quer se encostar no governo e aí ter um subsídio, que é uma forma de ela obter renda, ou quanto ela de fato quer contribuir para a cidade. Os países mais ricos são que você tem as elites que mais participam da cidade, né? As elites inclusivas, como dizia bem o Acemoglu e o Robinson, né? Exato. Então, as elites inclusivas ou extrativas, né? Então, eu queria que a iniciativa privada, as elites participassem mais, mas que tudo... Eu falei, eu fiz graduação na FGV e faço doutorado no INSPER, né? E são instituições, e que é isso? Quem faz essas 2 instituições é a sociedade civil. Primeiro, se você não tem... Ninguém deixa de estudar lá por falta de dinheiro. Se você passou lá, você vai estudar. Se você não vai estudar, se você quiser. Porque se você não tiver dinheiro, vão te dar bolsa, vão te dar um financiamento, alguma coisa.
Então, essa história de que é só para rico não é verdade. E eu sou um exemplo disso, porque eu ganhei parte bolsa e parte financiamento, eu falo como uma prova viva. E é isso, as pessoas doam porque vem resultado. Só que acontece, você precisa de mecanismos para isso. Eu fiz uma visita no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e uma empresa queria patrocinar lá, obviamente não podia. Não pode, porque não tem um mecanismo para isso. Então, eu queria São Paulo que tivesse a iniciativa privada. E aquilo que não fosse do Estado, concedido para a iniciativa privada, porque eles vão conseguir investir e tocar melhor. Aí o Estado vai poder focar em saúde, educação e segurança. E eu queria também que São Paulo tivesse esse modelo moderno de educação. Vamos focar muito em educação básica e vamos reformular o sistema para ensino técnico e aí ensino superior, que a gente possa ter fontes adicionais da receita. Pô, se a gente fizesse isso, acho que a gente já está muito bem. Tem uma questão que foi muito esquecida nos últimos anos, mas que é grande geradora de emprego em São Paulo e também de turismo, que é a questão da cultura. A cultura, São Paulo tem uma vida cultural riquíssima e teve o sofrimento da pandemia, depois corte de custos, e esse é um setor que precisa sim ser revisto e ressuscitado como uma fonte importante de geração de riqueza, emprego e crescimento econômico até para o país, para o Estado. Como você vê esse papel da cultura? Eu acho cultura importante, eu só não sou a favor quando a cultura sobrevive só por recursos dos estados. Correto. De subsídios e etc. E existe uma tradição de ser sempre assim, através de lei Rouanet, etc. Eu acho que eles precisam entender o seguinte: o que acontece se a gente abre uma empresa, uma startup, e a gente fornece um produto? Se o seu produto é ruim, a sua empresa vai quebrar. A gente quer isso. Eu quero esses sistemas de feedbacks, né? Porque aí você vai ter uma seleção natural, vai sobreviver o produto que é bom, porque é isso que faz Schumpeter, a destruição criativa, né? Olha, se você produz lampião e alguém inventou a luz elétrica, eu quero que a gente utilize a luz elétrica. E aí você para de ter lampião, porque a luz elétrica vai sair mais barata, vai ser mais eficiente, etc. A gente não quer ficar mantendo isso. Então isso acontece no mercado privado. E toda vez que um dos problemas que o Brasil é pouco produtivo é que a gente fica tentando manter empresas ineficientes a qualquer custo. Você tem lá, as pessoas se locomoviam com cavalos, e aí alguém inventou o carro, você fala, não, eu quero continuar com o cavalo. Sim, sai mais caro, demora mais, é mais ineficiente. Vamos usar as tecnologias novas. O que acontece é que muitos setores da indústria, da cultura, ou muitas peças, ou o que quer que seja, sobrevive só às vezes vazio, né? Essas leis de cotas nacionais é um absurdo também. Por quê? Se você não tem vocação, se não está dando certo, então vamos explorar outras áreas, etc. Então, eu acho que é importante, acho que o Estado tem que pensar em formas modernas, porque simplesmente, vamos dar um subsídio, vamos dar um recurso, e a gente precisa ter noção do que é a distribuição de renda do Estado e do país, né? Quando a gente fala, e aí eu lembro, o Bruno Covas queria dar na pandemia, uma ajuda financeira para os artistas. E muitos deles não eram pobres. A maioria não é pobre. Porque eu falo, ele ganha pouco, 5, 6 mil. A renda média do Brasil é R$ 2.500. Se você ganha 5, significa que você tem o dobro da renda média. Se você ganha R$ 10.000, R$ 8.000, você está no 1%, 1% da população. Então, a partir do momento que a gente, às vezes, ajuda alguns grupos, a gente esquece que tem gente que passa fome, que o cara vive com R$300 por mês. A gente tem 3% da população brasileira que não vive com nada, só com transferência do governo. Então a gente precisa ter em mente isso, porque o governo é custo de oportunidade. Se você está dando recurso para um lugar, você está tirando do outro. A gente não quer tirar dos mais necessitados da sociedade para dar para pessoas que talvez tenham uma dificuldade, mas que não estão entre os mais necessitados. Não há dúvida nenhuma que essa tutela do Estado com a cultura não é a única coisa, né? Hoje a única forma que tem. Existem outras formas, mas sem dúvida essa indústria do entretenimento, da cultura, é algo hoje fundamental para a retomada do crescimento, né? Então eu acho que é algo que o São Paulo tem uma vocação. Não, exato. Se você for pensar, pega os Estados Unidos. A indústria da cultura é fortíssima. E é isso, mas
Você vai ter cinema lá, Circo du Soleil, Broadway, você vai ter, enfim, teatro, musical, etc. É exatamente isso. Eu acredito que a gente vai um pouco na linha que eu falei de melhorar o ambiente de negócios. De, tipo, você poder obter crédito de uma forma barata para financiar o seu espetáculo, de você não precisar de 500 mil alvarás. Por exemplo, a gente falou cultura, mas eu posso pensar em shows, festas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho alguns amigos que eles organizam festas. Isso é uma baita indústria em São Paulo. O que acontece? Esse é um bom exemplo. O que acontece? O centro de São Paulo é deteriorado. Muito. A gente podia aproveitar muito melhor aquilo. Eles fazem festas lá no centro. Só que acontece, ele falou para mim, ele falou assim, Léo, sabe por que eu não consigo investir mais? Porque eu não tenho segurança jurídica. Se alguém me dá segurança... E quando eles fazem festa lá, eles põem segurança, eles limpam. Olha só, eles estão fazendo um evento, a população tá... Eu fui lá outro dia e assim, é muito raro ir à noite, assim. E aí o local tá limpo, tá organizado e tal. Eles estão cuidando da cidade sem R$1 de dinheiro público. Então o que esse cara precisa? O que ele pediu? Segurança jurídica. Então eu tenho um mecanismo de falar, olha, eu posso explorar esse ambiente aqui por 10 anos. Isso é excelente. Eu vou dar um outro exemplo. No Ibirapuera, agora durante a Copa, no ginásio, estava tendo shows lá. Por quê? Porque a iniciativa privada, porque agora é concedido, e a concessão tem direito de explorar e explorou comercialmente. Então, olha só como é bom. Você pegar um espaço que ia estar ocioso, porque geralmente ia ter alguém colocado politicamente lá, o cara, vamos fazer um evento na Copa? Ah, não, vai dar muito trabalho, para que eu vou meter com isso? Tal? Não precisa, então ficava... O espaço está sendo explorado comercialmente, as pessoas estão pagando, você está utilizando, gerou uma demanda altíssima. Então, eu acho que é isso, você ter segurança nos contratos, você dá liberdade e segurança jurídica para que o empreendedor possa fazer os eventos. Eu acho que é assim que os Estados Unidos, países que são referências fazem, não é simplesmente a gente dando recurso. Então, tem um caminho grande. Você acha que é possível melhorar bastante esse ambiente de negócio no estado de São Paulo nos próximos 4 anos, com a atuação da Assembleia Legislativa e, evidentemente, trabalhando junto com o governo do estado? Eu acredito que sim, justamente por essa cabeça do governador, né? Vamos ver se eles conseguem, depende da aprovação dos deputados, claro, mas pelo menos acho que vão propor, justamente porque ele teve essa cabeça na infraestrutura, de que eu não preciso Estado querer fazer tudo, eu só tenho que dar segurança jurídica. Eu não posso fazer igual o Crivella, que achou que o pedágio estava caro e pegou um trator e destruiu a praça de pedágio. Ele não tem noção do mal que ele fez aquilo. Não foi só 5 minutos que ele ganhou no jornal. Ele disse para todos os outros investidores, se vocês fizerem, eu vou fazer o mesmo. Destruiu toda a segurança e confiança em contratos no Rio de Janeiro. Exato. Então, o que acontece? Você não pode olhar um contrato de uma empresa como um jogo finito, no sentido de que você vai ter um perdedor e um ganhador. Você tem que olhar como um jogo infinito, no sentido de que se você faz aquilo, você está prejudicando todos os outros contratos futuros com as outras empresas. Aquilo vai ser péssimo. Então, se o governador facilitar isso, a gente tem eu fui uma vez para a Argentina e você consegue ver o nível de subdesenvolvimentismo de um país. Quando você vai no estabelecimento, você vê o tanto de alvarás que precisa ter. Na Argentina era uma lan house, acho que tinha uns 15. Tinha uns 15. Por que uma lan house precisa de tanta permissão? E nesse sentido, o governo Bolsonaro foi bem. Liberdade econômica, olha só. Você, atividade de baixo risco, você não precisa. Que mal um sapateiro está fazendo? Mas na nossa cabeça antiga, não. Precisa de alvará para isso. Então, vamos inverter a lógica. Você vai pedir, se o governo demorar para te dar, então você vai operar já no dia seguinte. Você vai operar quando passar o prazo. Porque aí a culpa é nossa, né? Quem travou a gente, então você pode operar. Então essas coisas fazem muita diferença. Então eu acredito que vai ter um avanço nisso. Acho que aí sim, se a gente tem avanço nisso, a gente tem aumento de emprego, aumento de renda. Como eu te falei, eu acredito que o centro da cidade pode ser renovado justamente por isso, né, com iniciativa privada. E, Léo, então tem um quarto item importante aí para botar na tua agenda legislativa, por favor. Que é a digitalização do governo. A gente precisa avançar com a digitalização do governo, porque isso acaba a intermediação do Estado ou essa venda de dificuldade para vender facilidade depois. Né? Então, acho que é muito importante avançar com a questão da digitalização. Põe aí como um quarto item. Não, exato, faz total sentido. Eu vou dar um outro exemplo. E a iniciativa, o mercado privado, ele sempre se ajeita muito mais rápido. O que acontece hoje, se você for
fechar um contrato, provavelmente esse contrato vai chegar por uma empresa privada, DocSign, essas empresas, você vai lá, dá 5 cliques, já está assinado lá e tal. Então, tem que avançar, porque isso aumenta a produtividade. Isso é evitar você gastar 2 horas para ir, para provar que é você mesmo assinar um documento. Então, precisa avançar nisso. Legal, Léo. Olha, prazerzão conversar com você aqui no Virtu Talks. E ver nova liderança aí, Sim. renovando a nossa esperança na Assembleia Legislativa com essa agenda modernizadora, tirar o Estado pesado das costas Sim. dos paulistas que querem empreender, para fazer com que esse ambiente de negócio faça com que, pelo menos, o Estado de São Paulo, a economia ainda volte a crescer mais e ser novamente um lugar para atrair jovens, porque nós estamos perdendo não só jovens, mas investimento para outros estados, por causa das condições ultimamente que não são tão favoráveis à vida daqueles que gostam de fazer negócio. Não, e eu que agradeço o convite de ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho que você fez e por você ter se dedicado tanto ao Brasil a levar um bom debate com que a gente tem mais de moderno e de evidência aí, não só no Brasil, mas no resto do mundo, que assim a gente consegue mudar aos poucos, a gente vai deixando o Brasil melhor. Parabéns. É isso aí, obrigado. A nossa luta continua. Muito obrigado. Então, um abraço, Léo. Valeu. E até a próxima. Valeu.